Mais ou menos 70% dos quadros de demência associadas ao envelhecimento são de doença de Alzheimer. Muitos casos não são diagnosticados justamente porque as pessoas acabam não valorizando os sintomas quando eles aparecem. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. A demência é uma doença degenerativa que envolve perda neuronal e esse processo de perdas gera alterações cognitivas e alterações comportamentais. Essas alterações são progressivas e a gente faz o diagnóstico no momento em que essas alterações começam a comprometer a rotina e a vida desse paciente. Foi muito complicado. Quem percebeu primeiro foi uma esposa de um sobrinho meu. Ela chegou e comentou, olha, tem alguma coisa estranha com a sua mãe. Ela dá as coisas para o Ricardo, que é o filho dela, e depois ela vai buscar. Eu já estava percebendo que ele fazia coisas sem sentido. Mas como eu trabalhava o dia inteiro, eu não ficava em casa o dia inteiro, eu não via o que ele fazia, eu não tinha noção. Chegou um belo dia, o canecão de água estava esturricando no fogo e ela sentada na sala. Como se nada tivesse acontecido. Quando a gente pega uma situação em que tem uma habilidade que você reconhece que aquela pessoa sempre foi capaz de fazer, algo absolutamente corriqueiro, e que ele não consegue mais fazer, alguma coisa está errada, porque o processo de envelhecimento não tira isso. A pessoa vai cozinhar e ela esquece, queima comida constantemente, quebra algumas coisas que normalmente não quebrava, vai lavar louça e quebra, serviço do dia a dia, troca o nome das pessoas. Eu comecei a perceber que ele não comia, comecei a perceber que ele não tomava o remédio. A minha mãe contou 3 vezes a mesma história, um percurso de meia hora. Você vê que a pessoa se comporta de maneiras diferentes, às vezes meio agressivas em algumas situações, sem muito motivo. Mas você vai relevando, você vai levando no dia a dia, você vai achando que aquilo é por conta da idade, a gente não tem noção do que está acontecendo. Então esses sintomas são facilmente confundidos com outros quadros. Os especialistas médicos mais preparados para lidar com esse diagnóstico são os geriatras, os psiquiatras e os neurologistas, que lidam efetivamente, que estudam os casos de demência de uma forma mais aprofundada. Só que muitas vezes, no nosso sistema de saúde, o primeiro profissional que vai receber essa família pode não ser um profissional dessa área, né? E muitas vezes isso não é identificado. Então foi difícil assim a gente saber se ela tinha alguma demência ou se fazia parte desse déficit de atenção dela, é muito distraída. As principais alterações iniciais envolvem alterações de atenção, alterações de memória, mas são alterações diferentes do que a gente percebe no processo de envelhecimento normal. Então, a dificuldade de reter informações novas, que é a dificuldade de memória recente que acontece no paciente com doença de Alzheimer, é muito diferente de um idoso que perde uma informação, mas quando a gente retoma a informação com ele, ele se lembra de que ele participou daquela situação. Na situação de doença de Alzheimer, a falta de registro de informação faz com que esse paciente não tenha a menor ideia de que isso aconteceu. Então, nesse estágio inicial, ele tem dificuldades, ele precisa de cuidados, ele precisa de tratamento, precisa de ajuda, mas ele ainda mantém autonomia. Ele tem capacidade motora, verbal, ele tem memória antiga. Esse é o período mais difícil de identificar sintomas, porque ele está muito funcionante. A pessoa tem consciência de algumas coisas e você não sabe se ela está brincando, se ela está mentindo, e aí as suas atitudes com relação a isso não são as mais adequadas. E que você fala, não, ela está me provocando, a pessoa está me provocando, entendeu? Não adianta, ela não fez aquilo porque ela quis. Ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? Então, assim, não é uma culpa da família por, às vezes, bater de frente, né? É falta de conhecimento mesmo, né? O sintoma, ele é percebido por quem convive com o paciente. Porque a descrição do que ele faz é muito melhor do que aquilo que ele é capaz de fazer. Porque ele usa a memória anterior dele, né? De como as coisas funcionavam. Então, você perguntar para ele como dirigir, ele sabe descrever como dirigir. E na visita, esses sintomas são difíceis de serem identificados. Porque na visita, o que a gente faz? A gente senta, toma um café e fala do passado. Acompanha, vê, passa um tempo e vê o que ele faz. Como é que ele toma os remédios, como é que ele almoça, como é que ele dirige, como é que ele vai para os lugares, né? Porque ele pode chegar, mas ele pode ter dado 10.000 voltas e demorado 3 horas para chegar, né? Para um percurso que ele está acostumado a fazer e que ele fez a vida inteira. Tem uma questão que muito se fala entre você revelar ou não o diagnóstico para o paciente. No Brasil, a gente tem uma cultura que o diagnóstico raramente é revelado para o paciente.
Na maior parte das vezes, quando o diagnóstico é feito, isso é revelado para a família e acaba sendo uma decisão da família contar ou não para o paciente o que ele tem. Até porque, nas situações em que o diagnóstico é revelado, essa informação, para ser consistente, ela precisa ser repetida muitas vezes para o paciente, né? A vantagem de contar é, efetivamente, que esse paciente seja mais participativo no tratamento, do ponto de vista de adesão, e que é sempre um argumento de negociação, para conseguir o que precisa ser feito. No caso da minha mãe, a gente resolveu não contar para ela que ela tinha Alzheimer. Ela já estava num estado já muito incomodada com a situação toda e não ia ajudar nada para ela quando dizer, olha, você tem uma doença degenerativa. Que é diferente do caso da irmã dela, por exemplo, que também teve diagnóstico. É uma tia minha que não tem filhos, não tem marido, enfim, e sempre foi muito autônoma. Nós tentamos levá-la a médicos e ela não aceitava a doença em hipótese alguma. Ela voltava com remédio, lia a bula e falava, esse médico está louco, imagina se eu tenho isso. Então, ela aderir ao tratamento demorou muito mais. E de certa forma, não posso comprovar isso, mas de certa forma eu acho que a evolução da doença da minha tia foi mais rápida do que da irmã dela, que é minha mãe. A questão é que revelar tem todo um impacto na família, que também é um processo difícil para os profissionais. Então, a gente não tem um procedimento padrão. As famílias vão mostrando um pouco essa postura. Muitas vezes o profissional vai perguntar para a família assim, mas como que é esse paciente? Ele sempre quis saber das coisas na vida dele, não quis, ele é participativo, não é? Alguns abrem essa discussão, outros profissionais não abrem essa discussão, ou porque não sabem como conduzir, ou porque não acham importante naquele momento. Alguns profissionais vêm com uma postura muito determinada, assim, não conte ou conte, né, por algum motivo. E as famílias acabam sendo bastante influenciadas quando elas têm um bom vínculo. Eu, pelo menos, eu tento entender quais são as crenças e os medos da família. Medo da reação do paciente, medo de ter que se haver com aquela revelação, né? E aí como que essa família vai se reorganizar. Então, acho que essas informações são importantes quando a gente vai falar sobre diagnóstico. Né, ver essas características de personalidade da pessoa, se ela realmente é capaz de tomar esse diagnóstico como algo que não, eu sei o que está acontecendo comigo e eu vou agir de forma ativa, ou se eu vou desistir da minha vida. Eu ainda foco que o principal é fazer o diagnóstico precoce. Acho que depois disso a gente vai conseguir entender melhor o quanto esse diagnóstico é importante ou não ser revelado para o paciente. Alzheimer e outros quadros demenciais são quadros que têm tratamento, mas não têm cura. E muitas vezes as pessoas acham que tratar é só na situação de cura, né? E tratar é oferecer tantas outras coisas e tantas outras possibilidades para as pessoas que têm um convívio com sintomas que são difíceis. Então, a importância de tratar é fundamental. Só que para poder tratar, a gente precisa conseguir diagnosticar.